Vamos falar hoje de liderança. Quero entregar para você duas dicas que estão no meu livro, Como Vender o Seu Produto ou Serviço como Algo Concreto. Importante mencionar que essas duas dicas devem ser exercitadas o tempo todo até a exaustão. Se você não exercitá-la, você não vai perceber uma melhora nos seus liderados. Essas duas dicas eu as classifiquei como comportamento humano e permitir. Comportamento humano. Estude, pesquise, converse com profissionais, converse com colegas sobre a ciência que estuda o comportamento humano. Converse sobre a psicologia. Existem 4 forças hoje: psicanálise, behaviorismo, existencialismo e humanismo. E os seus principais conceituadores, que entregam os porquês as pessoas nos seguem. Já na psicanálise, nós temos Freud, que nos ajuda a entender e lidar com o consciente e com o inconsciente. Com alguns conceitos, ele entende e nos mostra por que as pessoas nos seguem, por que as pessoas têm um desejo de seguir outras pessoas, por que elas seguem as suas palavras conscientemente ou inconscientemente. Do outro lado, nós temos Skinner e Pavlov, do behaviorismo, que mostra que tipo de cadeia de estímulo e resposta você deve fazer para garantir que o seu liderado o acompanhe. Que tipo de orientação que você deve enviar e que resposta que você vai ter dessa orientação. Em que momento que você usa dinheiro, em que momento que você usa parabéns, em que momento você repreende. Entendendo a cadeia de Skinner e Pavlov, você vai justamente conseguir construir um cenário de liderança muito mais confortável para você e para o seu liderado. Já no existencialismo, Jung nos entrega 4 tipos psicológicos que abrirão um vasto caminho para você em relação à comunicação com seus liderados. Entenda quais liderados são extrovertidos, quais são introvertidos, quais são pensamento, quais são sensação. Utilize de palavras, por exemplo, relacionadas aos seres humanos quando você tem um que é sentimento. Ou seja lógico e direto quando você tem um que seja sensação. Ou seja, munido desses 4 tipos psicológicos, você conseguirá abrir o caminho para a comunicação com seus liderados. E por fim, na 4ª força da psicologia, nós temos no humanismo Carl Rogers, que justamente abre o canal escancarado com o seu liderado. Ou seja, usando os 3 conceitos de Carl Rogers, você vai retirar ou despertar do seu liderado o que há de melhor nele. O primeiro conceito: aceitação incondicional. Aceite tudo que o seu liderado te disser, incondicionalmente. É totalmente diferente de concordar, mas aceite. Aceitando, ele vai te olhar de outra forma, ele vai te encarar de outra forma, mas aceite. O segundo ponto, que é um dos grandes dificultadores ou um dos grandes desafios da liderança, é a congruência. Se você falou sim hoje, você vai falar sim amanhã. Não se perca na congruência. Não se atrapalhe com coisas que você diz e depois não faz. Walk your talk. O que você fala, você faz. E por fim, a escuta ativa. Em algumas literaturas, escuta sensível. É escutar tudo aquilo que seu liderado diz, mas não com palavras. A forma com que ele se senta, a forma com que ele se expressa com você, o tom de voz que ele usa, como ele enruga a cabeça, tudo. Use de escuta sensível e você vai perceber muitas coisas. E no final, somando tudo isso aí, você conseguirá entender qual é a melhor forma de gerenciar ou conduzir ou conversar com seus liderados, usando essas forças da psicologia. Nossa segunda dica é permitir. Permita-se e permita que o seu liderado cresça. Permita-se a observar e crescer junto. É muito comum nós acreditarmos que você deve expor o seu liderado a qualquer coisa. Achar que jogando ele na fogueira vai funcionar. Não. É o mesmo processo que nós temos hoje com uma criança. Você tem que fazer alguns filtros para permitir com que ela cresça. Sim, jogamos alguns desafios, porém com filtros. A responsabilidade de filtrar o que vem de cima é sua. Não tire o filtro. Deixe com que o seu liderado cresça com permissão. Assuma alguns riscos. Permita com que ele erre.
e mais importante, permita que você cresça com esse aprendizado. Você vai ficar espantado o quanto você aprende quando você permite o outro. O quanto você aprende quando você se permite. Essas foram as nossas 2 dicas que eu extraí do meu livro Como Vender o Seu Produto ou Serviço como Algo Concreto. E nele eu entrego para vocês também uma metodologia chamada Winner's Map, que ela te isenta de ter que decorar todos esses conceitos, mas sim aplicá-los de uma forma dinâmica, seguindo um mapa. Vejo vocês então no meu site www.winnersmap.com.br. Muito obrigado.